Então, o título desse trabalho, né, ele chama-se Encruzilhada de Horizontes e Conhecimentos, Caminhos para o Movimento Feminista Mexicano Interseccional. É um título muito parecido com o título da minha tese, né, que, se Deus quiser, até fevereiro do ano que vem eu defendo, aí no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, como o João bem descreveu também, dessa universidade, né, então, esse tema, né, na verdade, tem muito a ver não somente com as minhas linhas de pesquisa, mas também com quem eu sou, né? Então, desde o período da minha graduação, eu estive envolvida com o movimento negro, né, a partir do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, e ao longo do tempo, né, dentro do meu campo teórico e prático de atuação, eu fui percebendo que outras questões, né, que também me atravessam na condição de ser uma mulher negra e mãe autônoma, como dizem as minhas amigas no México, né, isso me fez também buscar desenvolver pesquisas, né, que tivesse também a ver com a minha representação, ou com as minhas representações, né, e graças a Deus que no campo da ciência da informação brasileira, as discussões, né, voltadas para as questões humanas também, e para as questões sociais, né, vem se ampliando. Então, em 2021, quando eu participei do processo seletivo, né, do PGSIM, que é esse programa que eu estou vinculada na UFSC, pudesse, né, aí regressar, né, porque eu fiz o mestrado também no mesmo programa, para propor uma proposta de tese mesmo de doutorado que tivesse a ver com esse movimento contemporâneo, né, que está sendo desenvolvido na ciência da informação e na biblioteconomia brasileira. Então, esse caminho que nós estamos percorrendo agora, né, de nos aproximar cada vez mais da sociedade, né, e, de fato, ampliar o olhar para as demandas que a sociedade nos apresentam, me fez propor essa proposta, né? Então, foi a mesma proposta que eu apresentei à cátedra no ano passado, quando eu participei do processo seletivo, né? Na verdade, gente, vou até abrir um parêntese para vocês aqui, né? A minha proposta de tese, ela tem a ver com a própria biblioteconomia, né? Então, a minha ideia aqui, a minha ideia de tese, né? A minha tese, o trabalho que estou desenvolvendo, tem relação com a biblioteconomia, para se propor uma biblioteconomia interseccional. No campo do contexto mexicano, eu cheguei propondo também identificar ou propor uma biblioteconomia mexicana interseccional, mas percebi que o tempo seria muito curto, né, para desenvolver uma pesquisa semelhante à que estou desenvolvendo no doutorado aqui no Brasil. E aí, em conversa, né, diálogos constantes com o meu tutor, né, o professor Dr. Ángel Alonso Salas, que é do campo da filosofia, né, e que também vem desenvolvendo pesquisas no contexto, no âmbito das questões de gênero, né, dos estudos de gênero no México, especificamente, óbvio, né, por ele ser de lá e professor de filosofia da UNAM, de a gente extrair a biblioteconomia dessa pesquisa, né, biblioteconomia mexicana, e focar especificamente no movimento feminista mexicano, porque é um movimento social muito ativo, né, acho que quando não somente no México, mas em boa parte, né, da América Latina, o movimento feminista, ele vem se reformulando, se ressignificando e se fortalecendo de uma maneira ou outra, né? Então, como eu falei, lá no México eu fui orientada pelo professor Ángel Alonso Salas, e aqui na UFSC, né, eu sou orientada pelo colega Rodrigo de Sales, que também é bibliotecário, né, e aí eu falo também porque o nosso programa ele é multidisciplinar, né, muitos professores e orientadores da ciência da informação da UFSC são de diversas áreas, como administração, ciência da computação, filosofia, história, né, e o Rodrigo, ele é um bibliotecário também que vem desenvolvendo pesquisas também a partir de uma perspectiva realmente mais decolonial,
né, no sentido de que a gente realmente deve aproximar, né, nossas ações e atuações enquanto bibliotecárias e bibliotecárias, no sentido mesmo de poder promover, né, sem falsa modéstia, contribuições aí para a diminuição das desigualdades sociais, né? Pode passar, Éder. Então, gente, sem mais delongas, né, eu inicio aqui a minha apresentação a partir desse ponto de partida, né, que muitos conhecem como introdução, e trago para vocês aqui uma breve apresentação, né, da pesquisa. Então, o feminismo, né, negro, que é a partir desse campo teórico que eu inicio todas as minhas pesquisas, né, e essa especificamente, a gente sabe que ele foi formulado, né, e também está sendo reformulado por pensadoras como Bell Hooks, como Audre Lorde, como Kimberly Williams Crenshaw, como Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né, Luísa Bairros, Amanda Varela Huerta, que é uma pesquisadora mexicana da Universidade Autônoma Metropolitana, né, que eu tive o prazer de conhecer também durante essa estância no México, né, que foi uma das pessoas que eu entrevistei para esse trabalho também, uma pessoa muito querida, né, e muito militante, né, além de professora da UAM, ela é militante também do movimento feminista, e trago para vocês também que eu acho que vale a gente fazer essa busca, ou reconhecer, né, que existem também outras teóricas na América Latina, como Mara Viveiros, né, que é uma pesquisadora afro-colombiana, que também desenvolve pesquisas no campo da interseccionalidade, e Rosa Campalegre também, que eu tive o prazer de conhecê-la no México, que é uma professora das ciências sociais, né, extremamente reconhecida na América Latina, uma professora da Universidade de Havana, mas que está como professora visitante na UNAM, né, e também uma grande colaboradora das ações que a PUIC, que é o programa que nós estivemos vinculados à UNAM e que faz parte da UNAM, né, a UNAM ela é organizada entre programas, centros e também institutos de pesquisa, e a professora Rosa, né, ela faz parte da PUIC, então a gente precisa, né, aí, na verdade, essa pesquisa teve essa possibilidade de propor, né, uma análise das opressões vividas, né, pelas mulheres negras, considerando as diversas capas de discriminação que nós, né, somos atravessadas. Então, a intenção dessa pesquisa, né, foi de trazer a interseccionalidade, né, trazer à luz essa teoria social crítica, né, e também ferramenta analítica, como um conceito, né, que busca e que sugere, né, que as desigualdades elas não podem ser tratadas de maneira isolada, nem monocategórica, como diz a Kimberly Crenshaw, né, e a Patrícia Hill Collins, e sim que a gente deve entender, né, que essas desigualdades elas devem ser compreendidas, né, de maneira interconectada e interdependente, né. A Audre Lorde, mesmo no livro Sou Sua Irmã, onde tem um compilado de escritos dela, né, ela sempre enfatiza, ou melhor, ela enfatizou, né, que os sistemas opressores, eles são sobrepostos, né. Então, a gente precisa realmente entender o campo social, independente de que país nós estejamos, em que território nós estejamos, né, de maneira realmente que o capitalismo, o racismo e o patriarcado, que são esses três principais marcadores sociais, né, e também sistemas opressores, eles operam no nosso cotidiano, né, na forma como nós vamos nos comportar dentro do contexto social, né, e também as oportunidades que nós teremos ao longo da nossa existência, né, pode passar, Éder. Na sequência aqui, gente, eu trago para vocês o objetivo geral, e aí eu trago primeiro a vocês a Audre Lorde, né, a Audre Lorde eu trago sempre ela primeiro, né, depois de Exu, sempre trago ela, porque a Audre Lorde, ela era bibliotecária, né, mas a maioria das pessoas conhecem ela como apenas uma referência do movimento feminista negro mundial, né, então a Audre Lorde, ela antes de se tornar essa figura que todos nós conhecemos, ela atuou como bibliotecária lá em Nova York, né, foi gestora de bibliotecas públicas e escolares,
E eu trago sempre a do Lorde porque eu me vejo, né, modestamente também um pouco representada nela, né, por também ser essa mulher negra, por ser bibliotecária, por ser militante, por ser ativista, né, e por sempre, por ela ter sempre pensado na produção dos seus discursos, né, da sua atuação também, a partir de quem ela era, né, dessa pessoa que ela se via, né, dentro dos contextos sociais em que ela estava inserida. Então, esse objetivo, ou melhor, teve objetivo, como objetivo geral essa pesquisa, né, investigar como o movimento feminista mexicano, ele pode promover a equidade e a justiça social a partir do uso, né, dessa ferramenta analítica que foi enunciada pelo feminismo negro. Também trago para vocês aqui como objetivos específicos, né, refletir, né, sobre como abordar o uso da interseccionalidade nessa condição de ser uma ferramenta analítica, né, e uma teoria social crítica, que tem como objetivo também, né, finalidade, na verdade, promover a construção de políticas voltadas à justiça social. Então, a interseccionalidade, ela tem, né, como mote servir como uma lupa, como uma ferramenta realmente que vai nos possibilitar enxergar, né, os fenômenos produzidos pelos sistemas opressores, justamente para que a gente possa aí ter possibilidade de construir estratégias para a promoção da equidade social, né, e consequentemente da justiça social. Também teve como objetivo específico compreender o funcionamento ou não, né, coloco bem entre parênteses aqui, porque ouvi muito, né, inclusive antes de ir para o México, que não haviam discussões voltadas para a interseccionalidade, mesmo no campo feminista mexicano, que é um movimento social muito potente, né, e ao longo da minha pesquisa, né, principalmente nas falas das entrevistadas, eu percebi realmente, né, que elas não têm tanto conhecimento da potencialidade que é a interseccionalidade, né, então eu coloquei esse ou não aqui realmente como uma hipótese, né, para investigar, da minha pesquisa, do processo, do contexto investigativo. Também identificar e analisar as políticas públicas de gênero estabelecidas pelo governo mexicano. Então, não foi... também tive essa intenção, né, de buscar conhecer quais são as políticas públicas que foram implementadas pelo governo federal mexicano, né, e também por algumas políticas que foram implementadas pelo governo da Cidade do México, né, porque vocês bem sabem, coincidentemente ou não, né, o ano passado, quando nós chegamos no México, em setembro, né, quase não, exatamente um ano atrás, hoje faz um ano que nós chegamos no México, João, né, exatamente um ano que nós chegamos no México, no dia 3 de setembro de 2024, né, e no mesmo mês, a presidenta, né, Cláudia Sheinbaum, que é filiada ao Partido Morena, que é um partido considerado de esquerda, né, mas que eu tenho um olhar mais para de ser um partido de centro-esquerda do que de esquerda propriamente dito, né, foi empossada como presidenta para gerenciar o México por 6 anos, né, então, muitas políticas que o antecessor dela, né, o Andrés Obrador, e ela também, ele instituiu, ela também acabou, né, tendo como um dos projetos do seu governo, né, fomentar muitas políticas públicas, né, voltada para as questões de gênero, né, então, para realmente conseguir alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, eu busquei também identificar e analisar essas políticas públicas que já estão implementadas no contexto mexicano, né, e, por fim, apresentar novas estratégias, né, para se repensar as políticas públicas, bem como a formação e atuação de agentes políticos e acadêmicos em prol da equidade social, né. E aí, por que eu trouxe esses dois agentes, né? Porque a gente que estuda movimento feminista, independente do território que nós estejamos, né? Ou quais as teóricas que a gente busca como referência, né? É perceptível que a maioria das mulheres que produzem, né, discursos teóricos, elas estão dentro da academia, né? E, consequentemente, também estão nos movimentos sociais, mas nem todas as mulheres que estão no contexto do movimento social feminista estão dentro da academia também, mas não quer dizer que elas não possam também, que elas não produzam,
né, aí, movimentos que tensionam realmente, né, a efetivação das políticas públicas. Então, as entrevistadas, né, que eu tive a oportunidade de dialogar para desenvolver essa pesquisa, são tanto algumas, né, são ativistas do movimento feminista mexicano, e especificamente, né, do movimento feminista afro-mexicano, e também, né, algumas colegas, professoras, bibliotecárias, né, de diversos campos teóricos, que são servidoras, né, da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNAM, né, dessa universidade onde eu estive vinculada. Então, quais foram os caminhos metodológicos, né, que eu defini aí junto com o meu orientador, professor Angel, né, para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Então, trago para vocês aqui uma figura, né, da Kimberly Williams Gresham, que é, né, essa teórica afro-americana também, que cunhou o termo interseccionalidade, aí mais para frente eu vou dizer para vocês por que ela cunhou, né, e aí a gente pensou definido dessa seguinte maneira, né, a partir do contexto, no que tange à natureza da pesquisa, né, então ela é uma pesquisa que, né, transitou ali entre ser uma pesquisa básica com uma pesquisa também aplicada, né, básica porque eu precisei realmente mergulhar, né, nas produções, tanto voltadas, né, a contexto do movimento feminista, tanto a partir do acesso de produções, né, de militantes, de ativistas do movimento feminista mexicano, também como de outros territórios, né, como eu trouxe para vocês a Mara Viveiros, né, que é uma referência no que tange aos conceitos e à atuação da interseccionalidade. Teve, né, também como objetivo ser uma pesquisa de caráter exploratório, então buscou-se realmente aprofundar o conhecimento do movimento feminista mexicano, né, principalmente no que tange aos aspectos relacionados à responsabilidade social, à identidade, à representatividade e principalmente a questão da justiça social, né, que é o que se almeja quando se implementa políticas públicas, né. E aí eu trago para vocês também que essa pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa, né, como disse Creswell, porque ela também teve, né, um olhar, assim, né, no que tange aos usos das estruturas interpretativas e teóricas, né, que informam o estudo de problemas de pesquisa, abordando significados, né, entre os indivíduos e aos grupos sociais em que elas estão pertencentes. Próximo, por favor, Éder. Nesse mesmo contexto, gente, né, essa pesquisa, ela teve aí como etapas, né, primeiro a coleta, na sequência, né, também da definição da técnica de pesquisa e da análise de dados, né? Então, para se coletar os dados, né, eu parti aí para os levantamentos bibliográficos, né, e tive a oportunidade de, obviamente, também conhecer algumas bibliotecas mexicanas públicas, a maioria delas, né, e tanto dentro da UNAM como fora da UNAM também, né, quando a gente fala de universidades, de bibliotecas universitárias que estão dentro de uma universidade pública, elas podem ser consideradas também como bibliotecas públicas, né. E quanto aos procedimentos técnicos, né, a entrevista semi-estruturada, ela foi utilizada como uma técnica, justamente porque me possibilitou aí, né, como disse Crozer, né, conduzir, né, esses momentos em que eu tive com essas ativistas e pesquisadoras, né, face a face, né, onde a gente realmente pôde aí sentir, né, um pouco desse envolvimento delas com o movimento feminista mexicano. Próximo, Éder. Trago para vocês aqui, né, Lélia Gonzalez, para a gente finalizar esses caminhos que foram conduzidos aí para o alcance dos objetivos da pesquisa, né, então, como análise e representação, os dados das entrevistas, elas foram transcritos, né, foram organizados, eles foram categorizados em arquivos digitais, né, então, todo o conteúdo, né, das entrevistas, ele foi transcrito, né, e eu utilizei um recurso que eu não conhecia, né, mas que me facilitou bastante, principalmente por ser gratuito,
né, que foi o Word Transcription do Word, né, eu ainda, né, na época ainda tinha, mesmo não estando na época vinculada ao Desk, mas eu tinha ainda acesso na Microsoft 365 e isso me ajudou bastante para fazer a transcrição, as transcrições, depois eu consegui categorizar, separando, né, identificando a entrevistada e separando também, né, as perguntas das respostas. Isso facilita muito, né? Parece meio óbvio que eu estou falando aqui, mas facilita muito na hora da gente fazer análise desses dados, né? E essas perguntas, gente, eles tiveram aí, né, um conteúdo dessas entrevistas, né, o foco, né, no perfil da entrevistada, então, a idade, né, grupo étnico-social que pertence, local do território mexicano, porque uma dessas entrevistadas, ela não mora na cidade do México, ela mora em Michoacán, que é uma outra cidade mexicana, né, mas que eu tive o prazer de conhecê-la num evento que nós participamos em Morelos, né, que é outro estado mexicano, que foi o 25º Encontro de Pueblos Negros, então é um encontro muito parecido com o que a BPN realiza, né, que são os COPENs regionais e nacional, mas que tem uma outra perspectiva e estrutura de organização um pouco diferente do COPEN, né, e lá que eu conheci uma das entrevistadas, graças a Deus, né, também, né, esse conteúdo tem relação com a participação delas no movimento feminista, sobre o contexto interseccional do movimento feminista mexicano, né, e a importância das políticas públicas para as questões de gênero. Para isso, gente, eu usei a interseccionalidade como ferramenta analítica, sim, né? Então, eu fui embasada muito porque Patrícia Hill Collins e Silma Bilg disse, né, que a interseccionalidade, ela pode ser, ela instiga, na verdade, né, e também nos possibilita investigar as relações interseccionais de poder que influenciam as relações sociais. Próximo, Éder. Aqui eu ainda considero como caminhos metodológicos, né? Trago para vocês aqui alguns registros da Biblioteca Nacional Mexicana. Então, o acervo da Biblioteca Nacional Mexicana, que fica, não o acervo, né? Mas é a estrutura física da biblioteca. Ela está dentro do campus da UNAM. A UNAM, gente, é uma universidade muito grande, né? Só em números de alunos, tem mais de 300 mil alunos, né, e 140 bibliotecas, todas elas gerenciadas por bibliotecários, obviamente, né, mas mantidas aí por uma equipe multidisciplinar, então, todas as bibliotecas da UNAM têm bibliotecários, têm arquivistas, têm museólogos, têm cientistas sociais, pedagogos trabalhando, né, e possibilitando, de fato, o acesso à informação. Então, o acervo da Biblioteca Nacional Mexicana me ajudou muito a identificar a localizar alguns textos que eu gostaria de localizar, né, principalmente no que tange ao movimento feminista mexicano. Então, muitos artigos, né, que trazem toda a historiografia desse movimento social eu encontrei na Biblioteca Nacional Mexicana, como também, pode passar, Éder, na Biblioteca Pública Vasconcelos, que é uma biblioteca federal, né, mas é uma biblioteca pública que fica no bairro de Buena Vista, né, e uma biblioteca deslumbrante em termos de estrutura, pena que essa imagem que eu trouxe para vocês aqui é um tantinho da imensidão e da potência que é essa biblioteca, é uma biblioteca que tem mais de 1 milhão de livros, né, no seu acervo. Ela é estruturada em 7 andares, né, e os últimos andares dessa biblioteca, eu encontrei ali setores onde haviam apenas obras, né, referentes às questões de gênero, e pasmem vocês também, um outro setor onde existem, né, obras voltadas à historiografia e à cultura dos povos originários indígenas, né? Então, achei isso fantástico, porque há setores onde realmente o público encontra, né, obras que têm relação com a própria historicidade mexicana, né, com a ancestralidade mexicana, e também encontrei um setor, pessoal, onde haviam, né, apenas obras voltadas para as questões de direitos humanos e cidadania.
Então, vejam vocês, assim, que as bibliotecas, né, mexicana, que eu trouxe duas e mais uma outra que eu vou mostrar mais para frente, as públicas especificamente, elas estão muito preocupadas realmente em fomentar, ou melhor, disponibilizar informações, né, que estão ligadas aos movimentos políticos do governo mexicano, né? Então, um ponto, né, que até uma das entrevistadas nos trouxe, que ela é servidora da universidade, professora também do Departamento de Filosofia, que as universidades, principalmente a UNAM, né, ela tem políticas institucionais voltadas à promoção, né, de ações que, de fato, vão combater as violências de gênero, por exemplo, justamente porque ela está conectada, né, com esses anseios e desejos e projetos do governo mexicano, né? Próximo, Éder. E as bibliotecas públicas também vão nessa mesma entoada, tá, gente? E aqui eu trago para vocês a biblioteca do CIEG, né? O CIEG é o Centro de Investigações de Estudios de Gênero, que fica dentro também da universidade, né, da UNAM. A biblioteca tem o nome de Rosário Castellanos, que era uma grande referência, ou melhor, é uma das grandes referências do movimento feminista mexicano, né? E aí tem fotos minhas da Priscila, que a gente sempre andava juntas, a Priscila Freitas, né? Para cima e para baixo, além de morarmos no mesmo apartamento, a gente andava para cima e para baixo juntas nessa universidade, né? E aí nós tivemos o prazer de conhecer as duas bibliotecárias, né? Que estão ali na primeira foto à esquerda, né? Que é a Alba Sanches e a Cintia Ordaz, são bibliotecárias egressas da UNAM também, mestras em estudos de informação, né? E bibliotecárias gestoras dessa biblioteca, que tem mais de 16 mil exemplares, né? Todos ligados às questões de gênero, e livros aí não somente produzidos por investigadoras do movimento feminista mexicano, mas também livros de outras autoras da América Latina. Encontrei muitos livros, né, e periódicos produzidos por professoras da UFSC, né, que são vinculadas, coincidentemente, ao Instituto de Estudo de Gênero da nossa universidade, no acervo dessa biblioteca. Então, é uma biblioteca que busca realmente, né, disseminar todas as informações produzidas pelo movimento feminista no mundo, né? Então, é um grande acervo, né, para quem realmente busca discutir questões de gênero, né, dentro do campo teórico. Próximo, Éder, por favor. E também posso, né, identificar, e eu acho que todos nós aqui concordamos, que os eventos acadêmicos também são fontes de informação para nossas pesquisas, né? Então, nós estivemos aí em alguns eventos que também foram realizados dentro da UNAM, né? Como, por exemplo, aqui a Conferência sobre Estudos de Feminismos Negros, que foi ministrada pela professora Rosa Campalegre, né? E foi muito bom esse evento, porque a gente pôde também conhecer outras pesquisadoras negras, né, que estão no México, mas que são de outros países da América Latina, né, como duas amigas que são da Colômbia, que também estavam fazendo doutorado nesse mesmo período que a gente estava lá no México, colegas da Venezuela, colegas do Peru, colegas da Bolívia, né, e também colegas lá do próprio país mexicano, né, então, considerem, né, aqui é uma dica para vocês, né, que a participações em eventos também podem ser fonte de informações para as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, né. E aí a gente chega finalmente, né, no aporte teórico dessa minha pesquisa. Então, aqui eu trago alguns destaques, né, porque eu acho que vale a pena para quem deseja aí, né, se aprofundar mais no que tange ao que é a interseccionalidade, né, e de que maneira que a gente vai poder utilizá-la como uma ferramenta analítica, né, para as nossas pesquisas, é importante que a gente faça um movimento de regresso, né. E por que acho que é importante que a gente faça esse movimento de regresso? Porque o termo interseccionalidade, ele foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, né, no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, né, quando ela percebeu que ela tinha uma demanda trabalhista, por ela ser uma jurista, por ela ser uma advogada norte-americana, né, que a levou a entender melhor o contexto, né, das suas clientes, que eram, na época, mulheres negras, né? Mas a gente tem que fazer esse movimento de regresso, porque
o conceito de interseccionalidade, ele não foi cunhado pela Kimberlé Crenshaw, né? Quem falava já disso, né, do fato de nós sermos oprimidas a partir dessa intersecção de sistemas opressores, foi Lélia Gonzalez, foi Audre Lorde, né? E aí a Quirilos, que é uma pesquisadora daqui do Rio Grande do Sul, ela diz, né, para a gente, nos relembra que a Lélia, ela transitava, né, em dois contextos, que era o movimento negro e o movimento feminista. Então, essa intelectual, ela apontou, né, ela conseguiu visualizar, né, justamente as divergências que haviam dentro desses coletivos do movimento negro, porque o movimento negro também não conseguia, né, identificar que as mulheres negras eram oprimidas a partir do contexto não somente racial, ou seja, por serem pessoas negras, mas por serem mulheres, né, e que as colocavam numa condição de subalternidade classista, né? Então, a gente pode dizer com muita propriedade que a Lélia já conseguia fazer já tinha esse olhar interseccional, né? E ela trouxe aí, a partir do seu contexto, né, enquanto intelectual, enquanto ativista do movimento negro brasileiro, né, que inclusive foi uma das fundadoras do movimento negro unificado, que era justamente da gente buscar constituir ações, né, para pressionar o governo brasileiro nessa perspectiva interseccional, né? E a Audre Lorde também fazia esse mesmo discurso lá nos Estados Unidos ou em outros lugares como a Alemanha, onde ela morou por muitos anos antes dela falecer, né? Que ela já nos alertava, isso a partir da década de 60, quando ela começou realmente a atuar com mais presença no movimento feminista, né, no movimento negro, de que é necessário, né, a gente criar narrativas críticas em relação à forma como se manifestavam os movimentos feministas na época, né? Por quê? Porque tanto ela como outras autoras, como a própria Itza também, que a gente vai falar um pouquinho, né, que é essa investigadora afro-mexicana, né, os movimentos feministas que surgiram, né, e que ainda têm mais voz, que é o movimento feminista branco, né, na perspectiva da Audre, elas traziam muitos movimentos, né, muitas ações a partir de experiências particulares e individuais, e nos colocando enquanto mulheres negras, e também vou colocar aqui as mulheres indígenas, em outro contexto, né, então a Audre já fazia, né, essa crítica também ao movimento feminista, né, justamente porque ela pensava muito parecido com a Lélia Gonzalez, né. Próximo, Éder. E nessa mesma entoada, né, pensando nos conceitos e nas correntes, né, que antecedem e constituem a interseccionalidade, a Quirilos, num artigo, né, chamado Uma Análise Crítica sobre os Antecedentes da Interseccionalidade, ela nos afirma que esse conceito, né, do que é interseccionalidade, ele tem sido utilizado e ampliando constantemente, né, justamente para a produção de novos trabalhos acadêmicos, né, e aí eu posso considerar que a minha tese de doutorado, ela vai ser, né, mais um trabalho acadêmico, né, no campo da ciência da informação inédito, justamente porque eu também estou buscando fazer com que a biblioteconomia tenha esse caráter interseccional, né, que a gente pense, na verdade, né, na nossa atuação, a partir dessa perspectiva interseccional, entendendo, né, que a biblioteconomia brasileira, ela atua dentro de um contexto de desigualdades sociais, né? Porque se a gente pensar que o Brasil, né, é um país constituído de pessoas brancas, negras, indígenas, né, e que o mote, né, do capitalismo que é promover desigualdades sociais, assim como o racismo e o patriarcado, isso também vai influenciar no acesso à informação e educação das pessoas, né? Então, a Kimberlé Crenshaw aqui, em 89, foi o primeiro trabalho que ela desenvolveu, né, que é esse artigo, The Margins, gente, o meu inglês ele é meia boca, né, mas nesse texto aqui foi o primeiro texto onde ela cunhou o termo interseccionalidade, onde ela disse que reforçou o que a Audre, que a Lélia e outras autoras antes dela disseram, né, que os sistemas eles são sobrepostos, eles não são monocategóricos, né, eles são interconectados e, consequentemente, as atuações desses sistemas opressores, eles vão atuar também de maneira interseccional, né. Próximo, Éder, por favor.
aqui ela faz cria essa metáfora, né? Então, a Kimberly, para ela poder compreender, né, de que maneira que esses sistemas opressores, eles de fato atuam, ela criou essa metáfora, que a gente chama até de metáfora encruzilhada, porque vejam vocês, né, ela desenhou uma encruzilhada, onde ela definiu ali, né, que cada rua dessa, né, é um sistema opressor. E de que maneira, de fato, que elas atuam. Então, vejam vocês que, de fato, tanto Lélia, aquilo que Lélia, que Audrey, né, traziam para a gente, que esses sistemas, eles atuam de maneira interconectada, né, foi perceptível, né, foi percebido pela Kimberly, ao ponto dela criar essa metáfora, né? Então, ela diz aqui, né, que a conceituação... Pode votar, por favor, Éder? Né? A interseccionalidade, ela é uma conceituação do problema, né, que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação, né? Agora você pode passar, amigo. Né? E aí, para finalizar, gente, né, Collins e Bilgin nos diz o que é interseccionalidade, né? Então, para elas, a interseccionalidade, ela investiga como as relações interseccionais de poder influenciam as relações sociais em sociedades que são marcadas, né? Como é o caso do Brasil, por exemplo, e também pelo México, né? Porque todos os países que foram colonizados, né? E a gente falar no contexto mesmo mundial, né? São constituídos de situações sociais, né, em que há uma presença, né, da diversidade e das experiências individuais também na vida cotidiana. E aí eu trago uma questão que também me levou, né, para desenvolver essa pesquisa a partir de outras perspectivas, né? O que leva, né, os movimentos sociais, as instituições públicas e as universidades a recorrer à interseccionalidade, né? Então, o que leva os movimentos sociais, o que leva as instituições públicas, como as universidades, por exemplo, a recorrer à interseccionalidade, né? Aos teóricos que fazem parte desse campo teórico que é a universidade, né? E também aos movimentos sociais, né? Então, qual o papel da interseccionalidade nesses contextos? Né? De que maneira que realmente a gente percebe, né, a presença dela? Pode passar ainda, né? Então, seguindo, eu tive que fazer, né, como eu falei para vocês, né, mergulhar aí em textos, né, e falas também, e participar de eventos do movimento afro-mexicano e do movimento feminista lá no México, para justamente conhecer, né, esse cenário do movimento feminista mexicano, que para mim ainda era muito... A informação que eu tinha era muito incipiente, né? Então, para buscar desenvolver essa pesquisa, foi realmente necessário um mergulho, né, quase que profundo, aí nesse cenário que é o movimento feminista mexicano. Então, aqui eu trago uma breve contextualização, e para esse momento, né, eu trago para vocês aqui duas autoras que também são ativistas do movimento mexicano, que é a Álvares Henríquez e a Varela Huerta, né, que é nada mais do que a Itza, como eu mencionei para vocês lá no início. Então, a Álvares Henríquez, ela destaca, né, no texto que eu li para essa pesquisa, né, que a partir dos últimos meses de 2019, ela foi percebendo que no México, né, especificamente na cidade do México, houve uma crescente mobilização das mulheres jovens em diversos lugares públicos, né, ruas, praças, universidades, redes sociais, né, e outros campos, o que leva a denominar como movimento novo, radical e estimulante. E ela colocou aqui esse 2019 como esse recorte temporal, porque em 2019, gente, dentro da UNAM, houve um levante, né, um movimento muito grande, muito forte, após, né, a identificação de muitos abusos, né, assédios, na verdade, não vou dizer apenas, mas todas as tipologias de assédio que as alunas vinham sofrendo dentro do campus universitário, né, o que desencadeou também até em morte de algumas alunas, etc. Então, esse fato, né, histórico, acabou fazendo com que as mulheres, né, principalmente as universitárias, né, elas se mobilizassem ao ponto de estremecer mesmo a universidade
e tensionar o próprio governo mexicano na busca de implementação de políticas públicas, né, em todas as suas instituições, para que justamente houvesse aí, né, um respeito às mulheres e e um movimento mesmo que fosse que combatesse efetivamente, né, as violências de gênero dentro dos espaços diversos, né, do contexto mexicano. A partir disso, né, a Itza faz uma crítica muito grande em relação também à política, né, do movimento feminista, quando ela diz que há uma necessidade de se feminizar a política, né, que há necessidade de se de construir, né, aí uma política que tenha um olhar mesmo voltado para as questões de gênero, né, justamente porque há uma necessidade de não apenas, né, se implementar políticas de governo, mas também de pensar, né, que há uma necessidade desse feminismo, né, ser um aporte para os setores, né, historicamente invisibilizados, assim. Próximo slide, por favor, Éder, né? E aí a gente chega, gente, na pesquisa, né, propriamente dita. Então, essa parte onde faço toda a análise do processo investigativo, né, eu denominei como movimento feminista mexicano e a interseccionalidade, né? Alguns pontos de vista cruzados ou não das mulheres mexicanas. Por que coloco aqui de novo, né, o ou não? Justamente porque eu queria identificar, né, se elas enxergavam, a partir do conhecimento do que elas têm do que é interseccionalidade, né, esse movimento interseccional, ser esse movimento interseccional, né? E, como eu falei anteriormente, né, aqui eu trabalhei com mulheres que são escritoras, que são musicistas, que são professoras, né, que são intelectuais, que são ativistas, né, tanto mulheres afro-mexicanas quanto mulheres brancas. Daí, por que eu resolvi fazer esse recorte? Justamente porque a interseccionalidade, ela é uma ferramenta criada por mulheres negras, né? Mas que também é utilizada por mulheres brancas que têm esse entendimento real do que é essa ferramenta crítica, do que é essa ferramenta analítica, do que é essa teoria social crítica, né? Então, para definir, né, quais as mulheres que eu iria entrevistar, então eu coloquei como critérios, né, o envolvimento delas nos movimentos sociais, a relação com o campo epistemológico, né, sobre os estudos de gênero e o tempo também de atuação dessas mulheres. Então, mulheres que estão, né, mais de 5, 6, 7, 8 anos, né, envolvidas com o movimento feminista mexicano, também foi crucial para que eu pudesse escolher quem eu iria entrevistar, né? Inicialmente seriam 8 mulheres, né, que eu iria entrevistar, 4 mulheres negras e 4 mulheres brancas. Eu não pensei em entrevistar as mulheres indígenas justamente por não ter tido a oportunidade de conhecê-las indígenas, porque eu gostaria de entrevistar mulheres que são realmente de comunidades indígenas, não as que são descendentes de indígenas, porque vocês bem sabem, o continente, o contexto mexicano, né, ele é majoritariamente constituído de pessoas que são descendentes de grupos indígenas mexicanos, né, mas também há no México uma presença muito grande, né, dessas mulheres que ainda estão, né, dentro de territórios onde há a manutenção, né, da cultura, da historicidade dos povos originários mexicanos, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-las a tempo para produzir essa pesquisa. Então, foram 5 mulheres, né, que eu consegui aí entrevistar, sendo 3 mulheres negras e 2 mulheres brancas. Pode passar, Éder. Aqui eu trago para vocês algumas respostas, né? Esse guia de entrevistas, né? Ele foi estruturado por 4 blocos e cada bloco tinha 3 perguntas, né? Então, o primeiro bloco foi justamente para identificá-las, né? A idade que elas tinham, a formação delas, né? Então, elas variam ali entre 35 e 56 anos, tá? São mulheres que, dessas 5, 4 moram na cidade do México, e uma delas mora apenas em Michoacán, como eu falei para vocês anteriormente, né? E
Aqui eu trago respostas do segundo bloco, né? Então, cada bloco, como eu falei, tinham 3 perguntas, aqui eu destaquei apenas a primeira pergunta, né? Ou melhor, uma das perguntas que é justamente para saber por que para elas, né, é importante estar envolvidas com o movimento feminista mexicano. Então, aqui, para identificá-las, eu apelidei elas com o nome de mulheres, né? Referências no movimento, não apenas no movimento feminista mexicano, mas também no movimento feminista. Então, uma das entrevistadas, que era uma mulher negra, eu apelidei como Lélia, né? Então, ela traz para a gente essa resposta, né, em relação ao questionamento, né, porque que para ela é importante estar envolvida, né, com o movimento mexicano, e ela trouxe para a gente essa resposta, né? Então, para ela, estar envolvida com o movimento mexicano é justamente perceber que é um movimento que tem muitos sentidos, né, que é necessário. Nessa resposta especificamente, ela trouxe a necessidade também de trazer para dentro do contexto do movimento feminista, né, buscar atender as demandas das mulheres trans, né? E a Marta, né, ela disse até, eu me lembro, ao ler essa pergunta, eu me lembro, né, do susto que ela levou quando eu fiz esse questionamento para ela, ao ponto dela dizer, né, que é uma pergunta muito forte, porque muitas delas, ou melhor, todas elas, né, elas se envolveram com o movimento feminista justamente por serem mulheres que têm um pensamento crítico muito bem estabelecido, né, por ter entendimento do contexto social mexicano, por saber, né, que esse país, que é o segundo país na América Latina, né, que mais mata mulheres no mundo, né, primeiro, infelizmente, vem o Brasil, depois vem o México, né, então, por serem mulheres, elas realmente entendem o quanto que é importante estarem presentes, né, dentro do movimento feminista mexicano. E no caso da Marta, né, ela diz, né, que para elas, né, quando se tem uma consciência social, a consciência de gênero, é justamente por perceberem que há uma necessidade de se buscar justiça social, né, de se buscarem não estarem mais marginalizadas e também de terem aí, né, estarem num contexto onde elas juntas, né, poderão buscar, né, estratégias para combater o movimento, né, que é feito pelo patriarcado. Pode passar, Éder. Quando a gente chega aqui no terceiro bloco, né, sobre o contexto interseccional do movimento feminista, eu também destaquei para vocês aqui uma das perguntas que eu fiz, né, para elas. E a pergunta foi justamente essa, né? Para ela, o movimento feminista no México, na América Latina, é ou deve ser interseccional? E aqui eu trago uma outra entrevistada negra, né, que é a Beatriz, onde ela diz que para ela, né, o movimento feminista no México e na América Latina é interseccional na América Latina e deve ser no México, né? Porque senão para ela não é feminismo. Então, o entendimento que ela tem é que o movimento feminista ele precisa ser interseccional, né? E ele precisa ser interseccional justamente para que a gente possa aí discutir, né, essas demandas das mulheres a partir também de outros contextos sociais. E ela destacou aqui, né, um dos coletivos que ela faz parte, que é a Rede de Mulheres Afrodescendentes de la Ciudad de México. E a Marta, né, também diz que ela deve ser, né, porque justamente a interseccionalidade ela olha, né, para essas violências de gênero, de classe e de raça, né, e que permite também abrir e olhar, né, com mais profundidade sobre as violências, né, e sobre tudo aquilo que a gente também deseja enquanto militantes, né. E por fim, pode passar, Éder, né, o bloco 4, né, em que eu busco aí justamente verificar a importância das políticas públicas feministas, e eu também destaquei uma das perguntas que eu fiz para elas, né, de que essas políticas públicas, né, que foram implementadas pelo governo mexicano, né, ou melhor, que políticas públicas, né, que elas que elas consideram que deveriam ser implementadas, né, justamente para se promover a igualdade de gênero e de raça no contexto mexicano. E aí eu trago a Lélia novamente, né, onde ela diz que
que ela crê, né, que lá primeiro você teria que ser, né, ou seja, que teria que ser realmente importante, e aí ela traz como exemplo, por exemplo, né, ela traz como exemplo, por exemplo, né, a modificação de planos de programas de estudo, né, então a Lélia, ela já se identificou aqui como sendo, né, uma ativista e professora universitária, né, uma mulher negra, professora universitária e ativista, justamente porque ela percebe que o contexto da educação ela vai possibilitar, né, com que o acesso, né, a essas discussões no campo da formação, independente do contexto teórico ou não, onde estejam inseridos esse aluno, ele vai poder compreender, né, de que maneira ele deve contribuir para se promover a equidade de gênero, né? E a Marta diz, né, que há justamente discriminação, né? Que há formas de violência. Então, ela diz que há uma necessidade de se criar uma política, né, que também tem uma relação com todas as populações, né, que constituem a sociedade mexicana, né, justamente para que também sejam aí criadas estratégias para se combater as violências de gênero, né? E aí, pode passar, por favor. A gente chega, né, à questão da discussão que eu fiz a partir desses dados e também de outras fontes de informação, né? Então, é sabido, né, que as políticas públicas, elas estão presentes nos contextos sociais de qualquer nação, seja lá no México, como aqui no Brasil, como na Colômbia, como na Europa, como na África, por exemplo, no continente africano, né? E essas políticas, elas visam atender as demandas apresentadas pelos grupos sociais que constituem uma sociedade e que também são permeadas por normativas que orientam qualquer cidadão a partir de perspectivas jurídicas, políticas e econômicas. E aí eu trago como uma afirmação para desenvolver essa discussão, né? Como que essas políticas públicas, elas devem, ou melhor, elas atendem, né, todas as demandas apontadas pelas mulheres mexicanas. E aí a gente chega, pode passar, Éder, por favor, nesse quadro, né? Então aqui eu fiz um destaque das principais políticas, né, que foram implementadas pelo governo mexicano e seus marcos legislativos. E aqui eu faço um destaque principalmente, né, para a questão de paridade de gênero nas eleições. Então, hoje, no contexto mexicano, né, em todo o contexto que há uma eleição municipal, estadual ou federal, né, metade dos partidos, ou melhor, todos os partidos devem ter metade dos seus candidatos mulheres e metade dos seus candidatos homens, né? E os parlamentos também eles estão constituídos dessa mesma maneira. Então, a metade de mulheres e metade dos homens, né? E outro destaque que eu falo, que também faço para você, essa questão do Sistema Nacional de Cuidados, né? Então, há uma preocupação do governo mexicano também em ofertar, né, subsídios, principalmente para as mulheres, no que tange aí a questão dos cuidados, né, da educação, do acesso a uma saúde pública de qualidade, do acesso a, por exemplo, eu vi recentemente mesmo, acho que foi semana passada, né, o governo da Cidade do México fazendo o que a gente já faz aqui, né, que é entregar para as estudantes absorventes, né, e também possibilitar com que essas meninas, né, no período menstrual, se ausente, né, das aulas sem ônus, né, então elas podem se ausentar durante o período menstrual das aulas sem nenhum tipo de prejuízo, né, então isso são alguns exemplos aí que a gente conseguiu visualizar, né, no contexto das políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Pode passar, Eder, por favor. Outro ponto que eu trago aqui para vocês são os programas sociais e de bem-estar, né? Então, são programas que, de fato, eu vi que funcionam, né? Que eles funcionam lá, que realmente atingem as mulheres, né? E eu faço um destaque aqui para dois, um que foi relançado o ano passado, mas que foi implementado esse ano, que é a Pensão Mulheres Bienestar, né? Que também é um projeto do atual governo, no governo da Cláudia Sheinbaum, né, onde mulheres entre 60 e 64 anos, né, elas recebem, né, um salário mínimo, né, para se sustentarem. Então, mulheres nessa faixa etária, elas têm essa
pensão bimestral, né? Ela não é mensal, como eu falei anteriormente, ela é bimestral, então a cada 2 meses elas recebem esse recurso que acaba ajudando, obviamente, né, financeiramente a sua família, né, e a sua sobrevivência também. E outro ponto que eu trago aqui de destaque é a Beca Universal Rita Cetina Gutierrez, né, que é uma bolsa que, na verdade, já existe, né, uma iniciativa que já existia, mas foi trocado o nome, que antes chamava Benito Juárez, né, que é um dos das grandes figuras da historiografia mexicana, para o nome de Rita Cetina Gutierrez, justamente por ser um programa social que é direcionado para as mulheres. É muito parecido com o nosso conhecido Bolsa Família aqui, né? Muito parecido. Então, uma coisa que eu vi, por exemplo, que muitos dos programas e políticas que existem no México, né, voltadas para as mulheres, são políticas que já existem aqui no Brasil, né? A gente sabe aí que o Bolsa Família, por exemplo, existe há mais de 10 anos, né? E que quem recebe, na maioria, são mulheres que são chefes de família, né? Justamente para que seus filhos continuem ainda estudando, né? E tendo condições financeiras dessas famílias sustentarem esses filhos, né? Próximo, Éder, por favor. E aí, gente, tudo é muito bonito, né? Tudo é muito bonito, mas a parte dos discursos, né, das falas das mulheres que eu entrevistei, né, e de alguns textos também que eu acabei localizando, essas políticas, elas precisam ainda serem aprimoradas, né? Por quê? Porque mesmo que elas existam, né, tantas políticas como as campanhas, como as iniciativas diversas, a ONU, por exemplo, apontou, né, que existem deficiências na implementação dessas políticas, né? Por quê? Porque ela identificou, né, que, por exemplo, é necessário que se melhore, né, as ações relacionadas à saúde pública, né, porque há ausências de diretrizes que implementam, né, essas políticas, principalmente na zona rural. E quem é que está na zona rural mexicana? Mulheres afro-mexicanas e mulheres indígenas. Então, vejam vocês que essas políticas são muito bonitas, mas elas não atingem a todas, né? Nem todas as mulheres mexicanas têm acesso a essas políticas na atualidade, e isso foi identificado pela ONU, né? Outros autores, outras pesquisadoras também identificaram, né, que um dos pontos muito importantes para se efetivar essas políticas realmente é o orçamento, né? Então, vejam vocês, até digo que o México é um país que é contraditório socialmente, né? Porque ele cria políticas para essa população, mas, ao mesmo tempo, não busca regulamentar ou fortalecer a implementação dessas políticas, né? Porque ainda é perceptível, por exemplo, que a violência de gênero, os programas para serem efetivados, elas precisam de dinheiro, de recursos, né? E esses parlamentares, que são as pessoas que são responsáveis pela organização orçamentária do país, né? Eles não designam, né? Não direcionam esses recursos para essas políticas, né? Essas políticas recebem, mas é um valor muito baixo se comparado ao valor que eles realmente precisam para serem efetivados, né? E aí, em se tratando da questão racial, né, alguns pesquisadores também apontaram que mulheres indígenas e afro-mexicanas, elas enfrentam maiores riscos de violência de gênero, né? Algo que para a gente aqui não é novidade. Então, o contexto que a gente vê aqui no Brasil é muito igual, semelhante, né? O que vivem, né, as mulheres indígenas e afro-mexicanas também no México, mas tem um adendo aí, pessoal, né? Muitas dessas mulheres, elas sofrem a partir do acesso, ou melhor, a ausência do acesso à justiça, a ausência do acesso às informações referentes a essas políticas, né? Elas sofrem também com racismo institucional, né? Como, por exemplo, pessoas, médicos, né? Que vão atuar dentro dos territórios indígenas pelo fato deles não terem conhecimento, né? Da língua, né? Daquelas mulheres, simplesmente eles não atendem, porque há uma dificuldade de comunicação, né, por conta do idioma, né? E aí se fortalece ainda mais, né, esse racismo institucional, e também tem a questão das distâncias, né? Então, quanto mais distantes esses grupos, onde estão residindo, né, as mulheres indígenas
e negras, mais longe elas estarão realmente, né, do acesso a essas políticas públicas. Pode passar, Éder, por favor. E aí a gente chega, gente, agora sim, né, tô aqui falando praticamente há 1 hora já, mas dentro do que o Éder me disse que eu podia falar, né, a gente chega aqui a um ponto de chegada, né, a umas novas proposições que eu apontei, né, para que a gente possa, para que eu pudesse apresentar o contexto do movimento feminista mexicano, possibilidades, né, então, é necessário que seja enfatizado aí, né, uma compreensão sobre o funcionamento interseccional dos marcadores sociais nos contextos mexicanos, né, para se promover a criação de novas estratégias políticas, né. É muito bom, como eu falei para vocês, né, a existência de políticas, de programas, de campanhas, iniciativas do governo mexicano, e isso vem acontecendo todos os dias, né, justamente, e eu creio, né, que acontecerá nos próximos 5 anos, porque, como eu falei, o governo mexicano, né, federal, a presidente Claudia Sheinbaum, ela permanecerá na condição de presidente por 6 anos, né, então ainda, né, ela terá aí mais 5 anos de atuação enquanto representante máxima dessa nação, para se implementar, né, estratégias políticas para a efetivação dessas políticas públicas, né. Volta lá, por favor, ainda não. Né? Também é Desculpa, foi o necessário mouse aqui que moveu. Tranquilo, amigo. Deve-se estimular a aplicação de ações afirmativas e políticas públicas inclusivas, né? A UNAM, por exemplo, a partir da PUIC, eles já ofertam o que eles chamam de becas para estudantes negros e estudantes indígenas, né? Só que eles não reconhecem como uma política pública. Olha que maluquice isso, eles não reconhecem como uma política pública, mas é uma política pública, né, de acordo com aqueles conceitos que a gente tem do que são ações afirmativas, né? A nossa professora Joana, que foi fazer o doutorado sanduíche lá dentro dessa temática, né, ela mesma identificou que é uma ação afirmativa e ela mesma justificou por que é uma ação afirmativa, porque a UNAM, a partir da PUIC, né, que é esse programa que nós estivemos vinculados, ela já possibilita essa aplicação, mas em se tratando, né, das questões de gênero, há uma necessidade de se criar políticas e ações afirmativas para as mulheres negras, indígenas, né, no contexto do movimento feminista mexicano, no contexto feminista mexicano, né? E, por fim, também deve-se buscar promover uma educação, né, como aí eu trouxe essa conclusão, justamente a partir das falas de uma das entrevistadas, né, de 2 entrevistadas ali, que elas enfatizaram isso, né, o quanto que a educação realmente é um instrumento importante, né, nesse movimento de se promover e de se efetivar políticas públicas para as mulheres mexicanas, né. Então, uma educação e uma também conscientização, né, ampla, né, para que, de fato, seja proporcionada uma educação a partir da perspectiva interseccional, né, que aborde tanto a questão da discriminação racial, de classe, de raça e de gênero, né, justamente porque esses sistemas, eles afetam, né, de maneiras diferenciadas as mulheres, né, sobretudo as mulheres afro-mexicanas e as mulheres indígenas, né. Então, para finalizar, né, de verdade, gente, né, essa pesquisa, ela de fato buscou evidenciar, né, que a interseccionalidade, ela deve ser compreendida, né, não apenas como uma ferramenta teórica, mas como um caminho prático, né, e e esse caminho prático que eu faço um destaque negrito mesmo, né, justamente porque a gente sabe que não basta somente a gente teorizar, né, as políticas públicas, não basta somente a gente teorizar a necessidade de se implementar ações, né, que de fato vão viabilizar aí, né, a desconstrução da atuação desses sistemas opressores, né, mas também porque é indispensável, né, buscar a construção de políticas públicas de gênero mais eficazes e mais inclusivas, né, ou seja, para incluir todas as mulheres, independente da sua classe, independente do seu grupo étnico, dependente do contexto social onde ela esteja, né, porque é necessário reconhecer, né, as experiências múltiplas e também diferenciadas dessas mulheres,
sobretudo as indígenas, porque é necessário tornar possível, né, superar as limitações políticas, né, universais que invisibilizam as desigualdades históricas. Então, somente, né, desse compromisso político aí partidário e também não partidário, pensando no contexto do movimento social feminista como um movimento social e também como um movimento político, né, que ele seja, que tenha assim, né, um compromisso político interseccional, né, que seja possível, que possibilite aí o avanço, né, da direção de uma justiça social efetiva e que não se esteja restrita apenas ao discurso, né, mas que também se transforme concretamente as condições de vida das mulheres mexicanas. E aqui eu agradeço a todas e a todos, né, pela atenção nessas 1 hora aí me ouvindo falar, né, e me coloco à disposição de vocês para diálogos futuros. É isso, gente. Muito obrigada.